Hoje a nossa aula eu vou falar sobre os pilares, os principais pilares para a gente ser um trader profissional, né? Que na verdade é um assunto, já na mentoria da Tríade a gente resolveu passar para o início, porque é um assunto bastante negligenciado, tá? A gente geralmente deixa para o final, né? Em cursos que eu fiz, deixa para o final e o aluno começa assistindo ali e acaba não vendo essas aulas, né? Que são muito importantes. Você ia falar alguma coisa, Char? Oi, Char. Oi, Edgar. A Charlize liberou o microfone e ia falar alguma coisa? Não, Cris, eu tava configurando aqui. Ah, tá, beleza. Daí eu fiz uns slidezinhos aqui só para ficar mais didático, para eu também não me perder. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem durante o que eu estiver falando, vocês podem interromper, tá? Não tem problema. Quiser falar alguma coisa, acrescentar também, tá? Qualquer observação é bem-vinda. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês não estão vendo ela em modo tela cheia, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso. Assim. Tá vendo a tela inteira aí? Tá, né? Então, pessoal, deixa eu começar falando para vocês. Como eu tava falando, esse é um dos temas que eu considero um dos temas mais importantes, tá? Porque a gente vai ter ali o alinhamento de tudo que é necessário quando a gente escolhe essa profissão de trader. Na verdade, é um assunto que ele é bastante, eu digo assim, trivial, né? A gente escuta e a gente fala assim, é isso, beleza, né? Não vou pecar nisso ou naquilo, mas é um assunto muito difícil quando se trata de trader, porque a gente está trabalhando com dinheiro, né? E por mínimo que seja o valor que a gente arrisca, é um valor que mexe com o nosso emocional, acaba abalando nossa confiança no operacional e também e a gente acaba fazendo cagada no gerenciamento. Então bagunça tudo e a gente muitas vezes não consegue chegar onde a gente gostaria. Uma coisa muito interessante sobre essa profissão de trader é que 90% eles desistem bem no início, tá? Porque por conta dessa complexidade, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei onde que eu li, não é minha essa frase, mas que eu acho assim, uma frase que define perfeitamente a profissão de trader, né? Que ser trader é o jeito mais difícil de fazer dinheiro fácil, né? Por quê? Você consegue acompanhar o chat, fazendo favor? Consigo. Porque a partir do momento que você começa a fazer trade, você vê a facilidade, né? Em opções binárias mesmo, você começa a fazer uma planilha ali, você vê que, nossa, gente, funciona, é isso mesmo, começa a pegar as aberturas igual a Keila, né? A gente estava conversando no início, ela pegou vários ciclos bons, tanto de abertura cambial, abertura de bolsa, DX também a gente pegou uma fase muito boa lá no início, depois eles começam a oscilar e depois volta para a fase boa. Então, nesses momentos muito bons,
a gente faz conta, né? Eu falo que o erro do trader é ele fazer conta. Eu peguei um win de R$100 hoje. Nossa, gente, 20 win de R$100 no mês são R$2.000. Minha meta vai ser R$2.000. Eu vou fazer R$100 por dia. E não é assim que funciona, né? Vai ter dia de loss, vai ter sequências de loss, né? E onde desestabiliza, porque você já fez uma conta, você já fez um compromisso, né, na sua mente com aquele valor da conta que você fez. E isso é muito difícil, né? Isso acaba dificultando demais, porque você vê a facilidade ali, daí na hora do vamos ver ali, não dá certo, toma um loss, outro stop, e você acaba cavando um buraco e cada vez descendo mais. Ao invés de progredir, você acaba regredindo muito e às vezes acaba desistindo, né? Mas na verdade o problema não tá no operacional, o problema não tá na profissão, o problema não tá em ser trader, o problema tá no processo por trás de tudo isso, que tem que estar alinhado, né? Emocional, o operacional e o gerenciamento. Mas eu falo que o emocional, inclusive na aula passada a Stephanie Pavanelli falou que a mentalidade é 95%. E realmente sabe? É algo que dita os nossos resultados. E no trade, a gente vê isso muito, muito forte, a gente vê isso muito evidente. Aqui eu coloquei, então, quais são os principais, né, fatores para o sucesso. A mentalidade, que é o que eu considero o principal, que eu considero primordial. A gente tem que trabalhar muito a nossa mentalidade para tudo, mas para o trade a gente, igual eu falei, né, é algo que vai fazer toda a diferença. O operacional, o gerenciamento e a disciplina, né, fazer aquilo que tem que ser feito. Porque muitas vezes a gente está tem um gerenciamento para seguir, tem um operacional, mas na hora de fazer a gente acaba, hoje, né, vou entrar com 2 taxas, eu tinha colocado que eu ia entrar com uma taxa só, hoje eu vou entrar com 2, eu tô levando pro lado do OB, que é a minha realidade mais palpável ali do dia a dia, né? Então, vou entrar com um lote a mais no caso de Forex, vou entrar com contratos a mais no caso de índice, né? Então, você acaba saindo, né, dessa disciplina. Vou tomar 2 stop e tô fora do mercado. Não, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma. E é onde que você acaba perdendo, né, o caminho do sucesso, perdendo as estribeiras nesse mercado. Sobre mentalidade, como ter uma mente blindada, né? É fácil falar, é lindo a teoria, né? Na prática a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que é muito mais profundo, né? Do que só falar, só a gente saber o que tem que fazer. A gente tem que saber lidar com ganhos e com perdas dentro do mercado financeiro. Porque ganhos, às vezes a gente tem um ganho muito superior àquilo que a gente imaginava, né? Principalmente no índice, no Forex, né? Às vezes o meu esposo vai explicar para vocês depois o operacional. Acontece de você pegar o mercado e você vai numa sequência. Teve uma vez que o Lula falou, do que o Lula falou? Se tá caro, não compra. Ele fez até um meme. Se tá caro, não compra. Gente, o gráfico derreteu o dia inteiro. Ele fez tanta grana aquele dia. Porque é oportunidade, né? Vai ser sempre assim? Não, né? Mas daí já faz conta, né? Nossa, gente, olha, eu fazia R$200 por dia. Hoje eu fiz 1.000. Se eu fizer 20 dias de 1.000, eu vou fazer 20 mil no mês. E não é assim, né? Então a gente tem que saber lidar com os ganhos também, aproveitar as oportunidades, obviamente, né, tanto no índice como no Forex, que é muito mais fácil a gente pegar essas pernadas longas, né, do mercado, mas também saber lidar com as perdas, né, saber que vai ter dias de stop e o que vai trazer o resultado quando o seu gain for grande, o seu loss tem que ser pequeno, tá? Então você tem que, como dizem, né, tem muitos ditados por aí de mentores, né, gurus, comer como um passarinho e comer como um elefante e cagar como um passarinho. Então você come muito e você perde pouco, né? Então sempre buscar esse equilíbrio, tá? Porque é o que vai trazer resultado no final do mês. E não é um dia de trade que vai fazer
a nossa vida, né? A gente não vai mudar a nossa vida do dia para a noite. É uma profissão como qualquer outra, né? Pensa num plano de carreira, né? Então, você saber que o loss faz parte, saber que o stop tem que estar comprado antes de você entrar numa operação. Os vícios em trade e disciplina, tá? Eu tenho muito vício, né, em opções binárias. Eu fico muito chateada às vezes, né? Igual hoje. Tava até comentando com a Keila sobre o IFO, né? O índice IFO do euro, que eu entrei. Na verdade, não era para ter entrado, porque ele tá assertivo quando vem os dois pro mesmo lado e um veio positivo e outro negativo. Acho que foi isso, ou saiu com um monte de evento, não sei. Sei que não era para ter entrado hoje, né? Mas eu entrei, a vela derreteu, era uma compra, eu entrei. Deu win? Deu. E se tivesse dado loss, né? Então, é um vício muito prejudicial, né? E a gente acaba pegando esses vícios, né? No início, não. No início, você acaba fazendo aquilo que tem que ser feito, aquilo que você aprendeu, né? Eu costumo dizer que o trader que tem mais sucesso no mercado financeiro é aquele trader que ele trabalha como se fosse um CLT. Se bater aqui, você compra. Ou se bater aqui, você vende. Ele faz exatamente isso. Ele não vai fazer nada fora do que você falou. Então, a gente tem que fazer de conta que a gente está trabalhando para alguém, né? Quando você trabalha de CLT, trabalha prestando serviço para alguém, a pessoa pede alguma coisa, você vai fazer exatamente aquilo que ela falou, né? Você não vai fugir daquilo, você não vai ficar inventando moda, né? Porque você precisa fazer aquilo que o outro pediu. E no trade, a gente precisa seguir um operacional dessa forma também, né? A gente tem que também aprender a reconhecer as nossas emoções, né? Uma das emoções, das piores emoções que eu considero assim, piores no sentido de prejudiciais, né, para o trader, é o medo, né? Eu acho que um dos maiores medos que as pessoas têm, que o ser humano tem, é o medo de perder dinheiro, né? O medo de morrer, o medo de perder dinheiro. Então, e no trade a gente está arriscando dinheiro, a gente está arriscando dinheiro de verdade, né? Por isso que, inclusive, eu recomendo não operar em conta demo, porque em conta demonstrativa você não tem essa emoção. Essa emoção, ela é nula. E a hora que você vai, aí você testa o operacional, testou tudo certinho, o gerenciamento, e tá ok. Você conseguiu fechar o mês positivo na conta demonstrativa. A hora que você vai para a conta real, você não fecha positivo, porque existe o fator emoção, que é o que vai mandar exatamente nas nossas decisões, né? A partir do momento que a nossa emoção ela atinge um grau muito alto, a gente acaba sendo dominado por ela, e as nossas decisões são influenciadas diretamente pelas nossas emoções. Então, o medo de perder dinheiro, a ansiedade, né? A ganância também. Ai, nossa, eu posso buscar até aqui, vai dar... Eu tô arriscando R$100, até aqui vai dar 300. Nossa, mas eu vou colocar nesse aqui, eu vou colocar para 500, para buscar 500. Às vezes o gráfico chega perto da sua operação e retorna, te tira no 0 a 0, ou te tira com menos lucro. Por quê? Porque você tá com ganância, né? E a ansiedade também, aquele medo de operar. Eu até pouco tempo não operava o evento do seguro-desemprego, né? Porque ele é um evento muito explosivo, ele me causava muita ansiedade, ele é operado de uma forma diferente lá. E agora comecei a operar, só que mesmo assim eu fico nervosa, né? E eu já tenho 4 anos de mercado, 4 anos de opções binárias, mesmo assim é um evento que me deixa super nervosa. Então, a gente percebendo o impacto das nossas emoções nas nossas decisões, a gente consegue ficar fora do mercado naquele dia, ou trabalhar isso também para melhorar, porque tem como melhorar, né? As nossas emoções, elas são, de certa forma, influenciadas pelos nossos pensamentos, né? Às vezes consciente ou inconscientemente. Então, a gente trazendo consciência para essa emoção, a gente tentando controlar essas emoções através do nosso pensamento, fica muito mais fácil da gente dirigir um trade, da gente fazer o trade ali, né? Da gente conseguir ter sucesso. Tá. Então, a primeira coisa, como eu coloquei, o emocional, e depois a gente vem o operacional, que é o que vocês vão aprender, tá? Você precisa ter um plano, tá? Um plano, o que é um plano? Qual que é o operacional?
Vocês vão ver que a operação do meu esposo é expansão de lateralização, tá? Então, seria no índice expansão de lateralização do diário e no Forex expansão de lateralização de H4. Você precisa saber, você vai entrar onde? Bateu em H4, retraiu com a vela assim assado, você entra. Rompeu com a vela de força, você entra vendido. E assim vai, tá? Então, você ter esses parâmetros definidos, tá? Tem que fazer um backtest, tem que estudar, tem que estudar aquilo até aquilo fixar na cabeça da gente, né? Eu tô há 6 meses estudando, tenho 4 anos de opções binárias, tô há 6 meses no Forex. Índice eu nunca operei, só vejo meu esposo operando, nunca operei, porque nem dá por causa das meninas, né, por conta delas, mas eu digo pra vocês, não é fácil, tá? E tem uma coisa que a gente peca muito, né, quando a gente começa a estudar no mercado financeiro, todo mundo diz isso, tá? Você é apenas mais uma pessoa falando o que talvez vocês escutem por aí. Pegue um operacional e siga ele, tá? Siga esse operacional até dar certo, até você fixar na sua cabeça, porque não é porque na primeira vez, na segunda vez você não conseguiu, não significa que não funcione, significa que você ainda não tem intimidade com aquele operacional, significa que você ainda não conseguiu afixar os padrões, tá? E isso é muito importante da gente ter um operacional definido e seguir apenas aquele, tá? Até a gente ficar bom nele. Então, estude até você ficar bom naquilo, tá? Porque senão a gente fica daqui pra lá, de lá pra cá e acaba que não tem resultado. Não vai ter resultado. Aí você coloca a culpa no operacional. Às vezes, eu acho muito errado isso, né? Não julgando, mas é uma coisa que eu não faço. É julgar o operacional do outro, né? Porque vem fulano aqui e ensina médias móveis não funciona. Gente, é claro que funciona. Se para ele tá funcionando, eu conheço gente que opera médias móveis, então funciona, ok. Igual, por exemplo, em opções binárias, né? Em opções binárias, retração de M5 não funciona. Gente, eu conheço quem faz retração de M5 e faz dinheiro. Mas martingale não funciona, não faz esse... Então, tudo funciona. O que vai determinar o sucesso ou o insucesso do operacional vai ser o tempo que você dedica para ele, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar um operacional e estudar até ele dar certo? Ou você vai simplesmente testar o operacional por uma semana, depois muda para outro, depois volta para esse, daí nenhum operacional funciona e deixa de sair para lá. Então, se tem um conselho que eu posso dar para vocês de coração, pegue um operacional, não precisa ser esse que a gente vai ensinar, tá? Esse aqui é a porta de entrada para vocês, a gente tá passando para vocês porque é o que o meu esposo opera, é o que ele tem resultado, né? É o que eu tô operando agora também no Forex, então a gente tá passando isso para vocês, mas não gostei, não me identifiquei, procura outro operacional, mas a partir do momento que você decidir um operacional, se dedique a ele até dar certo. Já tô ok nesse operacional, fixei os padrões, né, que eu preciso acompanhar. Escreva, nem que for todos os dias, tá? Escreva os padrões, tem que ser assim, assim, assado. O que eu fazia muito com eventos antes? Eu sentava, eu escrevia o par, o nome do evento, vou entrar, se sair, por exemplo... sair 2, 3 eventos juntos, se saírem todo mundo pro mesmo lado, se não sair eu não vou entrar, se atrasar eu vou esperar voltar na taxa de segurança, escrevia tudo isso me ajudava tanto, eu parei de fazer isso, inclusive eu vou voltar a fazer isso por conta desse novo teste que eu tô fazendo de gerenciamento, vou voltar a fazer isso porque, gente, isso faz toda a diferença, parece que a sua cabeça, ela ancora, sabe? O teu emocional, o teu subconsciente, ele ancora naquilo que você acabou de escrever, naqueles padrões que você acabou de definir. Já estavam definidos, só que estavam definidos, é como se eles estivessem vagando, sabe? No seu subconsciente. Quando você escreve, quando você lê, quando você fala aquilo próximo da entrada, próximo do evento, você fixa. Quando eu operava análise técnica de opções binárias, eu operava a retração de M5.
Então eu tinha uma listinha de padrões que precisavam acontecer. Então, tem que ter explosão de vela até 1 minuto e 30, suporte, resistência, todas essas coisas, né? Então eu deixava escrito, todo dia eu lia antes da operação. Quando estava chegando perto da região que eu ia fazer a operação, eu relia de novo e eu ficava olhando, eu falava, fez isso, fez isso, fez. Aí eu entrava na operação. E isso ajuda demais a gente ter resultado, ajuda demais a gente ter segurança. Igual hoje, né? Hoje eu vi lá os índices da Bolsa Americana que tava 1 positivo e 2 negativo, 1 negativo e 2 positivos. Na hora eu falei, não, aborta a entrada, né? Não vai ter entrada e é isso. Só que depois aí eu vi que deu aquele win lindo. Eu falei, nossa, gente. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer o que é certo. Porque eu tenho que mostrar pra minha mente que é isso que tem que ser feito. Porque a partir do momento que você sai do padrão que você deve seguir, você tá falando pra sua mente, não, ok, tudo bem você sair do padrão hoje, não tem problema, deu certo. Aí, se dá certo, é pior ainda, né? Porque daí você diz, não precisa seguir o padrão, você pode fazer qualquer coisa, o que der na sua cabeça na hora e tá tudo certo, né? E voltando um pouquinho pra mentalidade, quando você tá com a mentalidade boa, quando você tá com a mentalidade bem aliada, existe uma coisa chamada intuição. Não sei o pessoal de OB que tá aqui, que opera evento, muitas vezes você fala assim, gente, eu não vou não vou operar o ADP hoje, que o ADP vai dar loss. É incrível, dá loss. Outro dia eu entrei numa operação para M3, geralmente eu opero para M5 as aberturas, né? Eu falei, não, hoje eu vou para M3. Gente, foi, batata. Entrei para M3, M5 retraiu tudo e teria dado loss. Então, a mentalidade da gente estando alinhada ali, parece que a nossa intuição fica mais aguçada, sabe? Então, uma coisa complementa a outra, né? Então, você pega uma água para mim, fazendo favor? Deixa eu só ver se tem alguém para entrar, que eu já passo pro próximo. Não tem. A gestão de risco, tá? Mesmo que você tenha um operacional que não esteja funcionando tão bem do início, porque por conta O Cris, pede pra ele pedir pra entrar de volta que eu vou liberar aqui. Cadê, Cris? É porque quando eu tô apresentando, fica em tela cheia e eu não consigo ver. Permitir. Aí, deu certo. Você é o irmão da Cris, né, Rony? Vou voltar para apresentação. Isso. Perfeito, então. Vou voltar aqui para apresentação, tá? Se alguém mais quiser entrar, vocês me avisam pelo chat ou pede para avisar no... Pelo chat aqui também tem alguém avisar. E pra gente não aparece. Porque pra mim não aparece porque eu tô com a tela cheia, tá? Por isso que eu, às vezes, não liberei aqui. Deixa eu reiniciar aqui de volta pra vocês. Então, a gestão de risco no Forex e
no índice, é muito mais fácil de você seguir. Por quê? Porque você arrisca 1, né, para buscar 3, 2, 5, né, 10, dependendo do caso. Então é muito mais fácil, né, você conseguir manter um equilíbrio ali, né, entre stop e gain. Em OB já é mais difícil, né, porque a gente arrisca 1 para ganhar 85%, 87%, né, então o gerenciamento ele precisa ser mais especial, né, específico, né, para esse operacional. Então, se você tem um bom gerenciamento, tem até, eu já ouvi lá no início, né, as pessoas falavam bem assim, para operar, basta, se você consegue ter um bom resultado em operacional, até fazendo uma cara coroa, né, joga a moeda para cima, cara ou coroa, deu cara, compra, coloca o stopzinho 1 para buscar 2 ou 3, coroa, venda, coloca 1 para buscar 2 ou 3. Mesmo assim, você consegue ter um resultado positivo no final do mês. Por quê? Porque você tem uma gestão de risco equilibrada. Então, você está arriscando menos para ganhar mais, né? Então, ele consegue te dar um resultado positivo no final do mês. Uma frase que também eu gosto muito, essa frase eu escrevia direto eu escrevia. Quem me passou foi minha primeira mentora, Ana Tavares, né? De opções binárias, de análise técnica. Não sei se é dela ou se não é, mas eu gosto muito dessa frase. Você sabe que se tornou um trader profissional quando o loss não te afeta e o gain não te emociona. Porque, por incrível que pareça, né, quando a gente inicia no mercado financeiro, fez um win assim de 300 pila, né, 500 pila, você fica, meu Deus do céu, 500 reais, consegui ganhar, agora 20 vezes de 500 reais vai dar 10 mil reais no mês, né, a gente faz as contas, né. Que é muito errado, eu acho muito engraçado isso, porque é do ser humano isso, eu faço isso, né, e eu falo, não, tem loss, tem sequência de loss que desestabiliza, que faz você tomar mais loss ainda, que faz você fazer cagada, então volta pra vida real e coloca os pés no chão, porque não é assim que funciona, né. Então, até coloquei essa imagenzinha aqui do cérebro desligado do coração, porque é incrível, né? Como a nossa cabeça funciona através da nossa emoção, né? Então, e o loss também, né? Quando o loss, a gente às vezes toma um loss, 2 loss, né? Já afeta, você já fica, nossa, né? Não funciona, nossa, vou quebrar minha banca. E às vezes, no final das contas, você tá positivo. Então, você precisa ter uma planilha também com os seus resultados, positivos e negativos, para você poder visualizar aquilo, para ficar palpável, né? Disciplina, constância e processo, né? Algo que vai fazer toda a diferença no resultado de vocês também. Operar igual todos os dias, né? Ter o operacional definido, né? Aquilo que eu falei para vocês lá atrás, né? Escolha um operacional, defina os padrões, né? De entrada, risco retorno, né? Que no caso, quanto que você vai arriscar para buscar quanto? Vai arriscar 1 para buscar 2? Vai arriscar 1 para buscar 3? Né? Defina tudo isso antes de você entrar numa operação, antes de você sentar para operar. Leia as suas regras, né? E obedeça. Às vezes a gente cobra, né, do outro obedecer as nossas regras, cobra do outro, igual eu tenho 2 filhas pequenas, a Rukia tá com 3 anos e meio, a Rukia é terrível, e muitas vezes a gente cobra dela, né? Filha, eu falei pra você não fazer isso, filha, e você fez. E muitas vezes a gente fala pra gente mesmo. Igual, por exemplo, eu só vou entrar no evento se o pedidos iniciais por seguro-desemprego sair igual ao pedidos contínuos por seguro-desemprego. Hoje saíram divergente. Acho que foi essa operação que eu entrei que saiu divergente. E eu só ia entrar se viessem iguais. Deu win maravilhoso, porque é apenas um filtro a mais, né? Mas eu não me obedeci, né? Então, o que eu vou cobrar de uma criança de 3 anos e meio se eu mesmo não consigo obedecer a mim, sabe? Eu me saboto. Então, uma frase que eu amo frases, né? Tente mudar a si mesmo, que você vai ver que é muito difícil mudar o outro, né? A gente não consegue nem se auto-corrigir, manter ali disciplinado. Não que a gente não consegue. É difícil, né? É difícil. É uma coisa que a gente precisa
estar presente no momento presente, prestar atenção no que a gente pensa, prestar atenção no que a gente está fazendo, viver aquele momento, não deixar ser levado pelas emoções, né? Porque no trade você é pago pela execução e não pelo resultado. Você só precisa fazer o que tem que ser feito, nada a mais, nem uma vírgula a mais. Ai, nossa, mas eu perdi a entrada ali no rompimento, mas eu acho que vai subir. Aí a vela vai, te estopa e depois sobe. Aí você fala, nossa, não deveria ter entrado. Não deveria. Aí você, a hora que ela te estopa, você fala assim, ai, não era uma compra, era uma venda. Aí você vende, aí ela pega e retrai e sobe, te estopa pra cima de novo, sabe? Então, a gente só tem que fazer o que tem que ser feito. Nada além disso. Nada além disso. Pega o operacional como se fosse um mapa do tesouro. E segue aquilo, a ponta da risca, sabe? Segue aquilo, precisa ser seguido para você ter sucesso, senão você não vai conseguir, senão você vai chegar até certo ponto, pode ser que algumas vezes você tenha sucesso nessas escapadas, né? Nessas fugidas de gerenciamento, fugida de disciplina, de operacional, mas a longo prazo, que é o que a gente busca, né? Um resultado a longo prazo. Isso não é saudável, isso não é rentável, tá? Isso vai trazer frustração mais pra frente, vocês podem ter certeza, tá? O sucesso no trader é chato, repetitivo e metódico, tá? É estressante também, falta colocar isso. Como eu falei, ele mexe muito com o emocional da gente, né? Por se tratar de dinheiro, né? Medo, ganância, ansiedade. Você tem que seguir você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma constância, você tem que respeitar, né, as suas próprias regras, né? Não é ninguém que está falando para você, você ditou suas regras e você precisa respeitar. Isso causa um estresse muito grande na gente. Lidar com o próprio dinheiro, né, causa estresse. Eu falo porque uma vez eu disse que eu tinha desistido de operar, eu acho que foi no início da minha gravidez da Sayuri, e não quero mais isso pra mim, e eu fui voltar a operar com $2. Era R$10 mais ou menos, né? Quando eu tomava um loss de $2, eu chorava, eu falava, não funciona, isso não é pra mim, nossa. E parece que você sempre, quanto mais você foca, como diz, né, aquilo que você foca se expande, né? Quanto mais você foca no loss, parece que o loss tem um peso tão grande, né? E todas as operações parece que vai dar loss e não sei o quê. E é desse jeito, é difícil. Então a gente precisa ter consciência do que é ser trader, né? Do que é ser trader. É uma profissão maravilhosa, como qualquer outra, só que você é o seu patrão, você é o que vai ditar as suas regras, você é o empresário daquilo ali, você vai ter que gerenciar o dinheiro, né? E isso causa um estresse, isso causa uma sobrecarga emocional bastante grande. Então, é uma coisa que eu nem é assim, como diz, pré-trading, né, que fala. Mas eu acho importante, eu acho interessante colocar isso para vocês. Ter uma rotina que te acalme, tá? Eu, por exemplo, eu amo correr, é algo que me desestressa de uma tal maneira. Eu corro assim, parece que vai saindo toda aquela ansiedade, aquela angústia, aquele peso das costas. É maravilhoso. Meu esposo já não gosta. Meu esposo, se ele sentar aqui e jogar uma partidinha de jogo, pra ele é o que valeu. Se ele assistir um anime, né, tá ótimo. Tem pessoas que se tocar um violão, tem pessoas que se escutar uma música, não existe uma regra. Vocês podem talvez ouvir alguém falar assim, acorda às 5 horas da manhã, toma um banho gelado, né? Faz isso, faz assado, que vai funcionar. Gente, não é uma receita de bolo. Eu não sou igual a vocês não são igual a mim, né? O meu esposo tá aqui do meu lado todos os dias, é uma pessoa completamente diferente de mim. Aquilo que faz bem pra mim não é a mesma coisa que vai fazer bem pra ele. Aquilo que faz bem pra ele não é a mesma coisa que vai fazer bem pra mim e assim pra vocês. Então, entenda, se conheça aquilo que vai estabilizar a emoção de vocês, que vai estabilizar a mentalidade, vai estabilizar, voltar vocês para o eixo, para vocês conseguirem executar uma operação com qualidade, tá? Com qualidade e com resultado positivo,
né? Porque igual eu falei, quando a mentalidade da gente tá boa, e vocês que já operam, pode já ter percebido isso, vocês que ainda não operam, quando vocês começarem a operar, vocês vão perceber isso. Quando você tá bem, parece que a sua intuição fica tão aguçada, gente, aqui, olha, o gráfico vai subir, vai bater aqui, ó, e vai, gente, e funciona, porque é algo divino, não sei explicar, mas é desse jeito, né? E então tenham isso com vocês, sabe? Tenham uma rotina que desestresse, tá? Aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Essa aqui foi minha primeira conta, tá? Da The Fivers, tá? Conta da mesa proprietária. Eu comecei operando aqui, ó. Ó, vocês podem ver que é uma sequência. Cada bolinha dessa aqui é uma operação, tá? Desceu. Aqui eu podia perder $500. Aqui ela já tava 4.600, ó. Tava $100 para perder a mesa. E eu falei pro meu esposo assim, por incrível que pareça, eu falei assim, eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus para conseguir fazer isso, né? Então eu comecei a orar. Todos os dias antes de operar, eu orava. E é uma coisa tão é sem explicação e não é sem explicação, né? Pra gente que tem fé. Eu comecei a ir devagarzinho, ó. Fui indo, devagarzinho, gente. Muito devagar, volta, vai indo, vai aqui, vai. Fui. Quando eu bati aqui, ó. Aqui eu bati R$5.100. Eu já tava $5.100, né? $100 já tem que fazer 400 para ganhar a mesa, a primeira fase da mesa. Então eu já tava $100 positiva. Eu parei de orar. Simplesmente parei de orar. Não sei porquê, né? A gente tudo na vida a gente tem essa mania de ser inconstante, né? Olha aqui. Só despencou, gente. Foi de ladeira abaixo. Eu não fiz mais nenhum win até eu perder os $500. Eu perdi os $500, tá? Eu não fiz mais nenhum gain. E é incrível isso. É incrível. Eu tô falando da oração porque eu sempre fui cristã, né? Cada um tem sua fé. Mas eu estudo há um bom tempo mentalidade. E nesse tempo que eu comecei a estudar mentalidade, eu meio que me afastei de Deus. E uma vez eu tava meditando, que eu comecei a meditar, eu acordava de manhã, medita, né? Enfim, essas coisas. Eu acordei de manhã e eu tava meditando, sentada. Eu falei, gente, eu pensei comigo. Na hora, eu escutando a musiquinha lá, eu abri o olho. Eu falei, eu tô conversando com o universo, né? Tô pedindo pro universo como que é? Uma centralização, uma paz, né? E tal. Eu falei bem assim, mas Deus é o criador do universo. Por que eu não oro ao invés de fazer uma meditação? Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu acho que o efeito, quando a gente faz com intenção, acredito que a nossa mente ela é muito sábia, sabe? E eu comecei a orar. Será que tem alguém pedindo pra entrar, gente? Peraí. Não tá aparecendo nada. Pode ser o tempo acabando. Ou pode ser o tempo acabando, né? Alguém quer aparecer? A chamada tem 15 minutos pra acabar. Então, aqui, ó, eu vi claramente o poder da oração, o poder que seja mentalização, que seja o que for, o que vocês acharem que cabe, né, da fé de cada um, na rotina de cada um, naquilo que na crença de cada um, né, mas façam alguma coisa que consiga trazer vocês para essa intuição, para esse feeling mais aguçado, sabe? Isso não é da gente, isso não é algo que acaba sendo sobrenatural. Não no sentido, tipo assim, igual eu falo pro meu esposo, não vai vir o universo, Deus,
anjo, um santo, não sei, qualquer coisa. Não vai vir clicar no botão para mim. E também não adianta eu clicar e falar, ai, Senhor, eu comprei, abençoa que suba, abençoa que suba. Gente, não vai acontecer, né? O mercado, ele é gerido por milhares de pessoas, ele é movimentado. Então, o que vai fazer a diferença, no caso que eu falo, assim, da gente ter uma rotina que adapta, que a gente consiga ter um controle emocional melhor, é no caso da intuição mesmo, sabe? Isso é maravilhoso, isso e funciona demais, tá? E funciona demais, demais, demais. Então aqui, ó, mostra claramente, sabe, o medo, a ansiedade, a insegurança, a pressa de fazer dinheiro também, porque muitas vezes a gente faz um gain, fiz um gain na B3 ou no Forex, hoje eu consegui fazer $300, igual esse dia eu fiz $350. É todo dia assim? Claro que não. Tem dias que eu pego 2, 3, 4 dias de stop e tá tudo certo. O importante é fechar a conta no final do mês, tá? Ai, nossa, eu fiz $350 hoje. Sou o Batman, né? Não, gente, não é. Então, às vezes daí você fica com pressa, né? Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos, né? E muitas vezes a gente acaba tendo pressa que isso aconteça e acaba atrasando mais ainda. Se você tiver um plano certinho de trade, eu vou fazer tanto esse mês, tanto mês que vem, tanto no outro mês, e seguir isso de maneira constante e sem perder, sabe, as estribeiras, pode ter certeza que chega. Uma hora chega, tá? E aqui eu coloquei que o segredo não tá no operacional, mas seguir com consistência, mesmo quando o emocional tenta te sabotar. Porque é aquilo que eu falei pra vocês lá no início, tá? O operacional tem um monte por aí. Vocês vão ver diversos operacionais e vocês só vão ter sucesso no operacional que vocês escolherem se vocês fizerem isso todos os dias até conseguir alcançar aquilo que vocês desejam, tá? E aqui eu coloquei um versículo, né? Pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz serás e te irás bem. E é o nosso bate-papo de hoje. Vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para colocar, para questionar? A Mônica. A gente tem alguns minutinhos ainda. Aí, pessoal. Cris. Oi. Essa questão mesmo de trabalhar emocional é muito importante, porque parece que nosso coração vai sair pela boca. Justamente. Na hora da operação. Hoje mesmo, na operação do seguro, eu fiquei assim. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Eu tremia igual uma vara verde. E tipo assim, gente, é aquilo. Você fez a planilha, é isso. Você entrou, vai dar win, vai dar loss. Você não tem o que fazer. Você clicou no botão, não tem o que fazer. Mas é bem isso mesmo, ô Cris. As pessoas acabam ficando doentes, né? Igual o Edgar falou ali. A gente faz... a gente quer entrar com valor, cria meta, dobrar, triplicar. Esse mês eu vou fazer 1.000, mês que eu vou fazer 2, no outro mês eu vou fazer 4. E assim você faz conta. A gente faz conta. E isso é um erro muito grande dentro do trade. Porque não é saudável, tá? A longo prazo isso não é saudável porque as coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam dessa forma. Tem o loss, vai acontecer de a gente pegar ciclos excelentes no mercado, assim como a gente pega em OB, né, que a gente pega uma sequência de wins nas bolsas, na Cambial, por exemplo, eventos também. No Forex e na B3 também acontece isso, sabe? Acontece de você pegar 5, 6 dias seguidos de win, mas acontece de você pegar 5, 6 dias de loss também. E tá tudo certo, faz parte. Se a gente fosse o Batman do mercado, a gente soubesse tudo que vai acontecer, a gente já estaria rico.
né? Já estaria rico. E não é assim, a gente, igual eu falo, às vezes eu falo, né? Eu vivo do mercado financeiro, porque é a minha única fonte de renda, né? O mercado financeiro. Mas você é rica? Não, gente, eu faço o que eu faria trabalhando de CLT, sabe? E pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Já tentei alavancar? Já tentei. Já quebrei a cara? Já quebrei a cara, tá? E tá tudo certo e faz parte. Então, hoje eu aprendi com os meus erros. Ainda erro? Ainda erro. Hoje tô aqui aprendendo todos os dias, né? A intenção é errar cada vez menos. Mônica, acabou a aula. A aula começou às 8. Tá gravada, tá? A gente vai subir ela no YouTube. Eu vou tentar subir o quanto antes. E sobre as aulas também, uma coisa que eu queria falar pra vocês. A gente tem, acho que três aulas já gravadas, né? Só que a nossa rotina, gente, é corrida, tá? É corridaça. Eu tenho as 2 meninas, meu esposo trabalha em casa com informática, então grava, não consegue editar e assim vai. Enfim, tá editando já pra já ir subindo as aulas. Eu vou avisando vocês conforme for subindo as aulas, tá? Conforme for aparecendo as aulas, qualquer dificuldade que tiver, qualquer coisa que não ficou claro, pode explicar de novo, pode explicar de outra maneira, vocês não hesitem, tá, em falar. Poderia explicar tal coisa melhor, caso alguém tenha um conhecimento já mais avançado e tenha algum assunto que gostaria que fosse explicado, também pode perguntar pra gente, tá? A gente tá aqui para ajudar vocês nesse processo, tá? A intenção é o que eu sempre falo, né? A gente não é concorrente, né? Eu lembro isso o tempo todo, porque às vezes vocês podem pensar, mas tá passando isso pra gente por quê, né? Com intenção do quê? Não é intenção de nada, a intenção é ajudar mesmo, porque não somos concorrentes, tá? A gente tá aqui todo mundo pra ter sucesso. É isso mesmo, Elaine. A gente já fez isso, né? De querer alavancar e daí você perde, aí depois do tombo você não consegue se levantar mais. Porque você... É como se o seu emocional abalasse de uma tal forma que a gente desestabiliza completamente. Desestabiliza demais. É bem complicado esse negócio de emocional. Mas é isso, pessoal, já tá acabando o nosso tempo aqui. Para a próxima aula, vou marcar para semana que vem de volta, tá? Mas de qualquer forma eu vou sempre trazer. Eu acredito que não vai mudar muito os dias, vai ser entre quarta, quinta ou sexta, né? O dia que a gente tiver mais disponível, mas provavelmente vai se manter, né? O dia e horário, assim que fixar bem, vocês tiverem já meio fixado, a não ser que a gente tenha algum imprevisto, a gente muda, mas provavelmente vai ser lá pra quinta-feira que vem, né, Marino? Pra quinta-feira. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que não, acho que tá bem completo. A parte de mentalidade, você domina, explica bem mais fácil. Eu vou trazer bastante esse assunto de mentalidade pra vocês, porque é algo que eu gosto pra caramba, e é muito importante, gente. Eu acho que no trade a gente deveria ter a mentalidade ali como prioridade, tá? Prioridade mesmo. A nossa saúde mental tem que ser prioridade no trade, porque é aquilo que a Elaine falou ali. A gente tenta fazer as coisas, o Edgar também falou, né? A gente faz conta, né? A gente quer duplicar, triplicar a banca e assim vai. E isso acaba, e quando a gente não consegue, isso acaba abalando a gente de uma tal forma que não é saudável pro coração, né? Como diz a Cris, né? O amigo foi parar no cardiologista, né? Por conta disso. E vai, gente, Tem gente que enlouquece, tem gente que se mata no trade. E o problema não tá na profissão, tá? O problema não tá na profissão, gente. Pelo amor de Deus. O problema tá aqui, ó. O problema tá aqui na nossa mente. Tudo é tão difícil quando a gente trabalha de CLT. Tudo é tão difícil sair daquela corrida dos ratos, né, como diz, e o trade proporciona isso. Só que a gente quer mudar isso de hoje para amanhã, desse mês pro mês que vem, né? Por que não ter paciência? Por que não ter um plano, né? Um plano que seja consistente, que seja a longo prazo
né, duradouro ali, que você consiga ir mais devagar e sempre, tá? Sem atropelar, sem trocar os pés pelas mãos, sem querer mudar a vida de hoje para amanhã, né? Não vai funcionar. Mas já vou abalar a mente de todo mundo pra semana inteira vocês ficar pensando que quando a gente começar a subir aula no YouTube, o nosso bate-papo, eu vou perguntar pra vocês o que vocês entenderam e vou sortear alguém pra explicar pra gente aqui, tá? Então já vai pensando o que vocês vão falar semana que vem, tá? Que é ele que vai passar o operacional. É isso aí, vai esfolar, descontar tudo que aconteceu no mercado financeiro, eu vou descontar em vocês tudo. Se preparem, viu? Se preparem. Já tô avisando agora já, tá? Pra falar assim, não me avisou, piriri. Se preparem. Estudem que é o que vai trazer resultado, tá? O operacional vai estar lá, né, disponível para vocês. Provavelmente você vai mostrar na conta. Dá pra mostrar um replay, eu acho que também. Dá pra mostrar algumas replay. Coisinhas, dá pra mostrar no replay. E eu vou deixar a cor das velas roxa e rosa. Roxa e rosa pra ninguém ficar falando, verde, vermelho, não. Vai ser roxa e rosa, que é pra tirar esse vício de mercado tá subindo quando tá verde, tá? Entendeu? Já vai se preparando já que vai sofrer um pouco, mas é bom. Tirar uns vícios aí, já não tem vício, já não vai pegar vício, entendeu? Eu coloco no Forex cinza e preta. Aprendi com ele. Pra ele falar assim, você não tem que saber se o mercado, se a vela tá subindo ou se a vela tá descendo. Não interessa a cor da vela. A cor da vela não interessa. Interessa as suas marcações, né? Bateu na sua marcação, respeitou, não respeitou, rompeu. É isso que interessa, né? Isso é muito bom, porque a nossa mente ela é condicionada a isso, né? Ai, nossa, tá verde, tá subindo, eu vou comprar. Tá vermelho, tá descendo, eu vou vender, né? Não é assim que funciona, né? Ai. Mas eu agradeço muito vocês de terem participado da aula, tá? Qualquer dúvida, gente, qualquer momento, mandem no grupo. Não quer mandar no grupo, manda no privado, tá? E semana que vem a gente tá aqui de volta, se Deus quiser. Tá bom? Of the King, the Power, the... Tô brincando. Até a próxima, gente. Eu só não vou falar porque o meu inglês é muito bom. Tchau, gente.